Bom dia, turminha! E aí? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram essa noite? Espero que bem. Que bom que você já se levantou de sua cama, que você já está em pé, que já tomou seu café e já está pronto para mais uma viagem emocionante, mais uma viagem empolgante e uma viagem de aprendizagem. A viagem de hoje está no livro de História, exatamente. Nós vamos continuar aquela história que nós estudamos no passado. Lembra do descobrimento que os portugueses chegaram em suas caravelas a uma ilha de Veracruz, muito bem, e que avistaram o Monte Pascoal, muito estão afinados. Que bom que vocês estão afinados e que bom que nós podemos dar continuidade a essa aula. Então, vamos que vamos, porque juntos chegaremos. O assunto de hoje está na página 54. Título: Encontro de Estranhos. Imagine que você vai entender, vai perceber que quando os portugueses chegaram ao Brasil, melhor dizendo, ao Novo Mundo, às terras recém-descobertas, eles não queriam vir propriamente para aquelas terras. Eles queriam pegar a rota das Índias, mas no percurso, um dos navios, o navio de Vasco, ele acabou, Vasco mesmo, ele não vai mangar não, é Vasco mesmo. Acabou pegando rota diferente e se perdendo em alto mar. A caravela de Cabral foi em busca para ver se encontrava, mas não conseguiu e prosseguiu a viagem, chegando e avistando então um grande monte, o qual ele colocou o nome de Monte Pascoal, ok? Esse é só um enredo para você entender a história. Aproximando, eles viram uma ilha, a qual ele colocou o nome de Ilha de Veracruz. E no dia seguinte eles se aproximaram para ver os habitantes daquela localidade, os indígenas, ok? Vamos ver então como foi todo o enredo. Perceba bem, eles não chamavam de índios, eles chamavam de nativos, ok? Vamos que vamos. Encontro de estranhos, veja a imagem aí. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no Novo Mundo, assim dizendo, na América, tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas. Isso, primeiros contatos com os indígenas, no dia seguinte. Designados pelos portugueses de selvagens, alguns historiadores chamaram o primeiro contato, o primeiro encontro de portugueses e indígenas de encontro de culturas. Essa foi a teoria, que ali havia de acontecer um encontro de culturas, como uma tentativa de amenizar ou adocicar as péssimas relações que foram mantidas entre índios e portugueses. Mas percebemos que o início do processo da colonização dos portugueses foi um desencontro cultural. Não foi um encontro cultural, mas um desencontro cultural, que mais simbolizou uma conquista. Foi, na verdade, um processo de extermínio e de submissão dos indígenas, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como doenças como a varíola, gripe, tuberculose, sífilis e tantas outras doenças que os portugueses e suas caravelas trouxeram para aquele povo nativo, para aquele povo que não tinha uma proteção, não tinha uma imunidade contra esses vírus, essas doenças trazidas pelos portugueses. Você viu na imagem, né? Que bom que você vê nesta imagem aí. Olha essa imagem aí diferente agora. As crenças europeus, os motivos que o deixaram por muito tempo longe dos nativos. Esse é o tópico. Por que será que os europeus ficaram tanto tempo distante da América? Porque eles não foram mar adentro. Há mais de 500 anos, as pessoas que viviam na Europa desconheciam a América. Eles conheciam o continente africano, eles conheciam as Índias, mas não conheciam a América. Eles acreditavam que se eles navegassem rumo ao oeste, mar adentro, eles chegariam ao fim do mundo em precipício sem fim. Olha a imagem. Veja que imagem interessante. Era o que eles acreditavam. Eles acreditavam que era exatamente assim, que o mar acabaria e eles cairiam em precipício. Sem contar
que eles criam que havia monstros escondidos no oceano e por conta disso eles tinham medo de navegar. O primeiro encontro de nativos e europeus. Perceba bem, o livro traz essa afirmação que a carta de Pero Vaz Caminha deixou uma mensagem bem associada. Que no primeiro dia, alguns homens desceram, alguns corajosos desceram para ter um encontro com os nativos. E eles não foram apenas curiosos, eles foram para lá com um objeto em especial que chamou a atenção dos índios. Eles perceberam que os índios se divertiam, que os índios criavam uma espécie de dança ali, sem música, sem nada, apenas no estilo dele. Então, eles se apropriando de um tocador de gaita, botou ele dentro do barco e foram em direção à costa, ao litoral. Chegando lá, chegando onde estavam os índios, começaram a tocar, criar uma festa só e dançavam e cantavam. O primeiro encontro foi amigável, foi maravilhoso ali, de cortesia, de muitas coisas interessantes, que foi uma espécie de troca de cultura. Uma espécie de troca de cultura, mas foi apenas o começo, porque a história é bem diferente. E então, com o passar, os índios começaram a perceber algumas coisas que os portugueses traziam, como um espelho, como um colar, como algumas bugigangas que os portugueses traziam, e eles começaram a trocar. Sim, é isso que eu falei, não foram os portugueses que queriam trocar, foram os índios que começaram a se interessar, e os portugueses, por ser espertos demais, perceberam que poderia tirar vantagens nisso. E aí, por fim, surgiu então o escambo. O professor, o que é o escambo? Escambo era a troca de mercadoria, mão de obra, sem que houvesse um uso de dinheiro para isso, certo? Então, essa era a moeda de troca, era o escambo. O que vinha? O que os portugueses queriam em troca de bugiganga, como espelhos, pentes, relógios, talvez assim pode-se dizer, panos, chapéus, esses utensílios aí, até mesmo os colares. O que eles queriam? Eles queriam aquilo que era valioso para os indígenas. Quer dizer, valioso entre aspas, porque assim, os indígenas não tinham aqueles materiais como valioso, porque tinha demais. Como, por exemplo, pássaros. Os indígenas tinham muito, então alguns pássaros foram capturados para ser trocado por escambos. Ouro, tinha muito ouro, os indígenas se lá colhiam o ouro e entregavam para eles por espelhos, por exemplo. Trocava ouro por pequenas coisas de valores. Outra troca injusta foi a madeira para o Brasil, a árvore para o Brasil, por detalhes pequenos, talvez um colarzinho velho sem nenhum valor, um pano, um tecido, uma riqueza trocada por nada, como por exemplo pedras preciosas, ferros, essas coisas todas trocadas por bugigangas. Esse eram os escambos. Veja na imagem, nas imagens que foi colocada aqui, os portugueses chegando e trocando ali as bugigangas, os escambos, por coisas preciosas. Veja essa tirinha aí. Imagine que aí seja Pedro Álvares Cabral, chegando para um indígena e falando: te batizo, Ilha de Veracruz. E aí tem um contato com o indígena. Juntaremos nosso povo, construindo uma grande nação, forjada pelo nosso mais nobre valor moral. Olha que coisa, viu? E de repente, Pedro Álvares Cabral, na imagem demonstrada, vamos supor assim, ele olha e fala: mas seguinte, tem como você construir minha casa ali na praia, de frente pro mar? Joga uns espelhos aí em suas mãos. Perceba que Portugal foi muito esperto em relação às trocas, mas os índios não tinham noção do que estavam trocando, por isso foram prejudicados. Os motivos que fizeram Portugal querer permanecer na terra recém-descoberta
Por exemplo, tem gente aqui, eu vou embora, eles já estão aqui, eu vou seguir outro caminho, já abasteci meus navios, eu vou embora. Sabe por que Portugal não fez isso? Porque Portugal, eles queriam explorar. Eles queriam mais do que os índios demonstrou. Ele queria explorar aquela terra. Ele queria ter o controle sobre aquela terra recém-descoberta. E por isso, eles orientaram, o rei de Portugal orientou os navegantes a deixarem ali alguns lançados. Professor, lançados, sim, lançados. Eram pessoas que ficavam em algumas terras para explorar, para conseguir um contato com os povos ali. Esses lançados eram pessoas que iam explorar, estabelecer um contato com os povos nativos e, na maioria das vezes, alguns desses lançados eram condenados por uma pena perpétua ou alguns estupradores. Isso mesmo, no nosso país, os primeiros habitantes portugueses que ficaram aqui eram fugitivos, eram pessoas de má índole e pessoas que tinham pena com Portugal e tiveram que pagar aqui, infelizmente, certo? Veja aí a imagem deles, uma imagem representativa. A partir de 1530, Portugal resolveu incentivar a criarem as instalações para fazer açúcar, chamado de engenho. Então Portugal viu que a terra era lucrativa e tinha um produto que era muito importante para todos os habitantes do mundo. Era o açúcar. Então Portugal, vendo a terra do Brasil sendo fértil, colocou logo em mente que poderia transformar ali num canavial e em algumas fábricas, em alguns engenhos para fazer açúcar. E assim foi feito. Fez diversos engenhos. As cartas de Pero Vaz de Caminha, o que elas revelam? As cartas de Pero Vaz de Caminha, ela revela detalhadamente o que aconteceu entre o dia em que avistaram os primeiros sinais de terra próxima até o dia que foi embora. Ele retrata, o escrivão Pero Vaz de Caminha, ele retrata tudo o que aconteceu. Todo o contato, o que houve, o que os índios pensaram, qual era a forma de vestir, como os índios estavam, qual era o contato que eles observavam. Ele escrevia tudo para deixar o rei de Portugal a par de tudo, sabendo de todas as informações do que ocorreu ali. Ele era uma pessoa de confiança do rei e notava tudo. Olha o que uma das cartas diz. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde. Lembra que eu falei? Com sua naus. Naus é sua caravana. Sem haver tempo forte nem controle para que tal acontecesse. Fez o capitão, Pedro Álvares Cabral, sua diligência para achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo até que a terça-feira das oitavas da Páscoa, que foram 21 de abril, estando da dita ilha obra de 600 a 670 léguas, segundo o piloto dizia, topamos alguns sinais de terra. E ele aqui já está falando do próximo descobrimento. Os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamavam de botelho, assim como outras a quem dão o nome de rabo de avo. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a quem o chamavam de furabucho. Nesse dia, e hora de véspera, houvemos visto de terra. Primeiramente, de um grande monte muito alto e redondo. Qual era o monte? Monte Pascoal. E de outra serra mais baixa ao sul dele, e de terra chã, com grandes árvores ao monte alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Essa foi uma transcrição da carta de Pero Vaz de Caminha. Olha a outra transcrição. O capitão, isso foi chegando lá nas terras que estavam os índios, certo? Agora, já depois de algum tempo, eles passaram muito tempo com os índios, depois de algum tempo, olha o que o capitão, o Pero Vaz de Caminha, o escrivão, mencionou. O capitão, quando eles viram,
estava sentado em uma cadeira, bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alçatifa por estrado. Sacho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros, que aqui na nau com ele vamos, sentamos no chão pela alcatifa. Deve ser o chão que ali estava. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dissesse que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se também ali houvesse prata. Mostrando-lhe um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tornaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem dizia que ali o havia. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhe uma galinha, quase tiveram medo dela, não lhe queriam pôr a mão. E depois o tomaram como quem espantados. Você percebe aí que o primeiro contato que os indígenas tiveram com o capitão, eles começaram a observar alguns adornos que o capitão trazia, como o colar de ouro que o capitão tinha no seu pescoço e como o castiçal. E aí eles começaram a analisar dizendo o seguinte, olha, na visão do escrivão, que o índio estava dizendo, olha, aqui nós temos esse material, nós temos isso aqui, nós temos esse material aqui, nós temos essa ave aqui. Significa que aquela terra tinha muita riqueza. Ora, se tinha muita riqueza, Portugal certamente iria querer tomar posse dela. Veja aí as cartas de Pero Vaz Caminha. A tentativa de conquistar os nativos. Para conquistar os nativos, os portugueses fizeram de tudo. Foram calmos, mansos, tiveram cautela. Quando mandaram sair, ele saía. Quando mandavam ficar, ele ficava. Eles foram bastante educados. Inclusive, fizeram até uma missa, demonstrando que estavam ali em paz. Mas, você vê a imagem, mas o tempo foi passando e eles precisavam se adaptarem, mudar seu estilo de vida para conquistar a confiança dos nativos, para conquistar a confiança dos indígenas. Então eles tiveram que mudar o estilo de vida e viver de uma forma diferente. E quem ajudou eles a fazer isso? Exatamente, os índios ajudaram os portugueses a se adaptarem, a encontrar o material que eles tanto queriam. Tanto é que Pero Vaz de Caminha deixa bem claro em uma de suas cartas, dizendo, olha, os indígenas, os nativos, os selvagens, como eles chamavam, eles são pessoas que nos ajudaram, sua variedade de alimentos, sua madeira, eles cortavam, veja na imagem aí, eles cortavam a madeira, abasteceram os navios, eles nos orientou onde ficar, como fazer, como encontrar. Estou trazendo uma linguagem mais moderna do que a de Portugal na época, mas era exatamente isso. Os indígenas fizeram com que Portugal se interessasse pela terra, porque ele demonstrou uma terra rica, como ainda é hoje o Brasil, mas naquela época talvez 100 vezes mais. Foi a adaptação portuguesa. Eles tiveram que dormir em rede, parar de dormir em cama, para que pudesse mostrar uma confiança aos indígenas. Mas qual era o material que Portugal de cara ficou de olho, além do ouro, além das pedras preciosas, além dos metais? Era o pau-brasil. Essa árvore aí, ó, que vocês estão vendo. Essa árvore aí, ela tinha uma tinta, quando cortava, ela saía uma espécie de tinta vermelha dentro, de muita serventia para Portugal vender. Isso foi muito interessante para eles e subestima-se que várias toneladas saíram do nosso país para Portugal e regiões. Infelizmente, a maioria delas quem cortou foi os índios. Infelizmente, a maioria delas foram entregues pelos índios por pouca coisa. Mas aí os índios perceberam. Os índios começaram a perceber que Portugal não tinha boa intenção. Eles começaram a perceber, depois que muita gente havia morrido de doenças que não havia, muitos indígenas
haviam padecidos por enfermidades que eles não conheciam. E aí eles começaram a notar que algo estava diferente, que algo havia acarretado e o problema tinha vindo com Portugal. Eles começaram a perceber a maldade, a intenção de Portugal e por fim eles começaram a revidar, começaram a criar uma batalha. Isso porque eles perceberam que o que Portugal queria não era apenas uma amizade, não era apenas um porto seguro para descansar. Portugal queria que os índios se tornassem não somente escravos, mas se tornasse uma extinção. Portugal não queria apenas que os índios fossem uma espécie de habitante de um novo mundo, mas um escravo para que Portugal pudesse crescer este novo mundo ao seu modo de ver. Você consegue ver nas imagens o que os índios passavam. A maioria eram escravizados, outra parte teve que enfrentar as doenças, outra parte teve que enfrentar os portugueses em um conflito sangrento e outros fugiram para que ele não fosse exterminado. Espero que você tenha compreendido a nossa aula e para fixar o seu conhecimento nós vamos fazer uma atividadezinha na página 60 e 61, são apenas 5 questões, onde você vai fixar o seu conhecimento do que você aprendeu nessa aula. Um forte abraço e até logo mais!